Então vamos lá, vocês já viram um pouquinho das minhas características de luz e sombra. Eu queria trazer para vocês agora como isso foi sabotando a minha vida. Eu já dei uma ideia de como funciona a sabotagem, ali a autossabotagem para você poder entender. E agora como isso foi crescendo na minha vida e gerando doenças, gerando somatizações, doenças psicossomáticas. A minha ideia de me expor aqui não é só me expor, é para que você traga uma proximidade para a sua vida. Você pega esse exemplo em qualquer nicho, qualquer setor ou qualquer dor que você tem e possa olhar com um olhar mais clínico, né? Afinal, sobre o autoconhecimento, eu trago conteúdos para isso. Tá, Tati, essa ideia de narcisista, né? Por que narcisista? Primeiro porque eu tenho um excesso de vaidade sobre a minha imagem. Isso é fato, é uma verdade. Eu tenho que ter consciência sobre isso e ter um certo controle. Autocontrole sobre mim, né? Então, assim, quando eu tiro o controle do que os outros vão pensar, quantos likes. Na verdade, hoje a sociedade com o Instagram, isso nós todos estamos virando narcisista. Colocamos o que estamos comendo, bebendo, vestindo, viajando, esperando que os outros digam: olha, sua imagem tá legal, sua imagem não está legal. Ó, comente sobre isso, fale mais sobre isso. Isso é um certo narcisismo. Todos nós estamos passando por uma sociedade narcisista. Isso vai empoderando como nós nos vemos perante os outros. Esperamos que os outros nos vejam como nós vemos. Queremos ter essa força da imagem, né? Aquela imagem do espelho, Narciso, só eu sou bom o suficiente. E aí, ao longo do meu autoconhecimento aí, obviamente, quando você começa a se conhecer, você começa a valorizar. Isso é bonito, é natural, isso é a parte positiva. E só que existe aquela supervalorização, né? Porque você começa a se sentir diferente. E você se torna diferente porque você se destaca da massa. Isso é uma verdade. Você começa a ter uma autenticidade. Isso é muito gostoso. E você começa a perceber e sair fora da caixa. E aí começa essa autovalorização. Isso, obviamente, é inconsciente. Eu não tô falando porque, ela é assim. Não! Isso é orgânico e é legal a gente perceber. E aí, às vezes, a gente sente que as pessoas não estão no mesmo nível. E não é. Pode ter uma superioridade, concordo, pode ter, mas a verdade é que você não quer mais descer da onde você veio. A verdade é que você escalou, doeu, cresceu e sabe os seus tombos, sabe as coisas que aconteceu para você tá tomando essa pinga, né? Então, assim, você já sabe que certo tipo de coisas não te serve. Isso te coloca num patamar diferente, onde pessoas ainda não galgaram, ou talvez nem querem galgar e tá tudo bem. Porque a maior dificuldade hoje é você vender algo que todo mundo precisa, mas elas não querem e elas mal sabem que precisam se autoconhecer, se autovalorizar e acham que fazem isso de muita boa forma, sozinha. E na verdade você não se autoconhece sem espelhar. E aí quando você faz uma terapia, cara, você paga para espelhar e ter uma análise verdadeira e muito mais estudiosa sobre a minha imagem. Quando você fica aí expurgando para qualquer lado, buscando opinião e autojulgamento do que os outros acham de você, você não começa a ter uma autoanálise própria sobre si. Porque você não tem um profissional ali te trazendo de forma genuína e baseada em estudos e em conhecimento um espelhamento ideal. A terapia te coloca em vantagem nisso. Quando você tem um terapeuta ali na frente, aquela base de julgamento, espelhamento, vem com um certo poder de conhecimento, de clareza. Existe um estudioso ali espelhando para que você reflita de forma muito mais consciente, né? Mas beleza. Então eu falo o narcisismo dessa forma. Às vezes você se super idolatrar, pôr a sua imagem acima do outro, achar que não é qualquer um que te merece. E tá tudo bem, existe ponto bom disso. Mas às vezes você se perde e acaba sabotando muitas coisas por isso. E não só agora no autoconhecimento. Há muito tempo antigamente eu tinha desvalorização de mim. E hoje, por eu estar me valorizando, a gente vai inflando entre essas polaridades até achar o nível. E aquele reconhecimento do outro, que você espera do outro, também te torna um narcisista, né? Aí a gente vê nas redes sociais e nas coisas. Existe o nível do narcisista, né? Existe vários tipos de narcisismo. A gente tem que entender isso. Mas não se perder nisso. Para justamente ter consciência para não se perder. Mas evoluindo para o vídeo não ficar tão longo, eu queria deixar aqui para você também
Talvez eu faça corte desses vídeos também. A ideia do quê? De que ao longo de eu ter esse autocontrole, querer preservar essa minha imagem era muito voltada ao profissional, justamente por ser mãe solteira, ter os meus filhos, ter que assumir minhas obrigações, ser exemplo, porque na minha imagem como mãe nova, jovem, aos meus 19 anos, eu já era uma certa decepção, reconhecimento do outro, né? E aí o que acontece? Eu queria dar conta, eu queria acontecer. Então, onde me sobrava espaço para eu poder reformar essa imagem? No trabalho. Então, sempre fui uma pessoa muito dedicada ao trabalho, me dedicava 100% e todo o meu resultado era muito voltado para isso, meu reconhecimento profissional. E ao longo do tempo do profissional, resolvi ser autônoma. E quando você se torna autônoma, isso recobra, né? Porque já existe uma cobrança, mas é uma recobrança, porque você é dono do seu momento, você é dono da sua despesa, você é o dono de tudo aquilo. Você é o seu empreendedor, você é aquilo, né? Então você responde por aquilo. E aquilo gera uma certa responsabilidade, uma autorresponsabilidade muito grande. Então, ou seja, para quem já tinha uma cobrança, aquilo recaiu de uma forma muito pesada. E ainda sendo representante comercial, eu não tenho nada garantido. Eu começo todo mês devendo e eu que coordeno quanto eu vendo e quanto eu recebo. Essa pressão é bem complicada. Imagina para uma pessoa controladora. Né? Como controla uma coisa incontrolável. Então, isso aos 7 anos, 8 anos que eu tô aí, 7 anos, eu acho, eu tive que aprender a entender que eu não poderia controlar os influxos do que vem de fora, né? Mas sim como eu lido com esses influxos, me trabalhar financeiramente, uma previsão financeira, trabalhar para que isso aconteça, para que realmente eu vá remanejando isso. E, nossa, isso foi tortuoso, porque ali começou por eu não saber desse excesso de controle, conduzir as coisas, querer ter essa imagem excessiva, sabe? Esse narcisismo, apego a essa minha imagem de mãe foda, trabalho foda, faço tudo foda, sabe? Aquela pessoa, não sei nem se pode falar essa palavra nas redes sociais, mas, enfim, fez com que eu pegasse toda a minha energia e colocasse nesse lugar. E aí o que acontece? Qualidade de vida é um equilíbrio de todos os setores da sua vida. E quando você despende energia naquele ponto, ou seja, onde você coloca energia, expande. Só que os outros lados, né? Então ficou ali a parte faltando mãe, ficou faltando a parte, sei lá, relacionamento, a parte de autoconhecimento, a parte da alimentação, do corpo saudável, da parte física, saúde. Então, assim, desestabilizou de tudo. E esse controle, esse falso controle, na verdade é uma hipocrisia, porque eu só queria controlar aquilo que eu só conseguia ver. Naquele monte de setores da minha vida onde eu não dava prioridade, não via, que controle era esse? Né? Então, assim, isso é importante, entender que o controle, ele voltado para fora, ele te destrói, porque você vai escolher um ponto de controle, vai incidir aquela energia e aquilo de vez evoluir. Sabe quando você pega um geyser de luz e coloca? Cara, ele fura, ele destrói. Mas quando você pega esse geyser e distribui em vários setores da sua vida, abre, ele se torna muito bom. Mas para você fazer isso, o controle não pode estar naquela coisa. Tem que estar em você, para você disseminar e expandir essa energia e equilibrar os setores da sua vida. Então, assim, hoje ainda continuo aprendendo com isso, faço terapia, psicólogo, tenho todo um suporte, mas eu vou até trazer uma imagem de como eu era antes e depois, o como eu estou melhor. E não consigo controlar as coisas como vem, mas eu consigo entender que eu estou no controle intencionando, pelo menos como eu gostaria de estar. E integrando, que é o mais importante, meu desejo de estar aqui, a minha emoção já criada aqui, já me visualizando, me pensando e percebendo que é uma sensação boa quando eu estou ali. Quando eu me projeto ali, eu me sinto bem. Outro ponto aqui que eu quero deixar é a ideia da preocupação. Quando a gente fala de preocupação e ansiedade, né? Isso é muito importante, porque essa preocupação e essa ansiedade, elas têm diferença. O que é ansiedade? A ansiedade é aquilo do futuro, daquilo que eu não tenho controle e eu não estou me preocupando aqui.
Porque se eu estiver me preocupando aqui, eu não tenho por que ter ansiedade. Agora, quando eu estou com ansiedade, eu estou com meus pensamentos voltados ao futuro sem uma ação aqui no momento pré-ocupando. Então, assim, quem se preocupa não sofre com ansiedade. Porque a maioria dos resultados de insucesso são porque você não teve uma autogestão nesse momento. Então, você acabou se ansiando pelos problemas futuros, mas acabou não agindo aqui no momento. Então, essa preocupação, ela é saudável. O que não é saudável é a ansiedade. A ansiedade é sobre aquilo que eu não tenho poder de fazer agora, porque se você estiver se ocupando agora, você não vai ter ansiedade. Então, eu queria deixar isso porque eu fui caminhando por ansiedade, por não saber que eu tinha ansiedade. Então, eu tinha mais medo do futuro e pouco agia. Pensando nas inúmeras possibilidades, eu me achava ótima, porque eu sou super analítica, mas eu deixava de agir aqui, me preocupar com isso. E aí, ao longo disso, começou burnout, eu poder só focar no meu trabalho, não me intensificar, querer entregar metas abusivas e tá no sucesso dos patamares, bater as melhores metas, tá nos melhores prêmios. Isso começou tornando o meu sucesso para encobrir esse monte de coisa de controle. Peguei esse controle, esse narcisismo brilhante e coloquei ele no profissional, onde eu consegui o glamour das coisas. Isso me trazia poder, me trazia visão. Entendeu? Espero que esteja fazendo sentido isso pra você nessa toda minha história. E aí, o que ao longo disso acontece? Acontece que daí vira uma síndrome do pânico, esse medo de mudar a minha imagem, essa visão de a Tati ser essa profissional, eu me anexar a essa imagem e não querer soltar quando a minha parte financeira caía, como eu ia desassociar essa imagem da menina foda, tá no topo dali as primeiras campanhas. Então foi uma ruptura muito dolorida. E ali fui perdendo as bases estruturais da minha família e pronto, o cenário foi terrível, síndrome do pânico, remédio, um monte de coisa. Foram 2 anos e meio eu me colocando em tratamento imersivo comigo mesmo, só que eu fiz um acordo. Quando eu resolvi tomar os remédios fortes para dormir, para poder fazer tudo, eu falava, eu não sou isso. Eu preciso entender por que eu estou assim. E aí eu tenho que descobrir esses gatilhos que estão por trás enquanto eu domo esse leão. Esse leão tá dormindo, né? Tô dando remédio, tô anestesiando ele, mas eu tenho que entender o que tá por trás, essas sombras. E ali eu fui fazendo paz e harmonia, entendendo o que me fazia estar ali nessa situação. E aí consegui tirar o medicamento, mas só teve uma forma de fazer isso. Terapia, autoconhecimento, descobrir meus pontos fortes, minhas fraquezas, as oportunidades que eu tinha, as ameaças que eu tinha, e baseado nisso surgiu o Insight Energy Therapy, que é uma terapia que te dá insight e energia para você distribuir nesses setores da vida. Eu trago isso de uma forma muito clara, eu abro essa pizza, começo a trazer para você um plano de ação para cada estrutura da sua vida, entender onde está a intensidade das suas energias, onde estão os seus medos, onde eles estão focados. E é um trabalho muito bonito, porque serviu para mim e hoje eu ajudo ajudarei milhões, isso é uma visão de pessoas, ser a ponte entre a saúde mental e emocional, porque se serviu para mim, vai servir para você. E eu trouxe isso de uma forma meio analítica e didática, intuitiva, para que você possa fazer isso. Então, eu tenho a terapia, que já funciona. Eu tenho o livro, que é o Voo da Fênix, que vai trazendo de uma forma erótica bem legal, onde gera curiosidade para você fazer uma terapia no final. E agora eu tô já cabeçando aí um jogo com tabuleiro e digital, onde você usa QR Code, vai fazendo um jogo terapêutico, você e você, para poder acessar esse autoconhecimento. E no final gerar uma terapia se você quiser. Então, assim, cada vez mais eu tento juntar o prazer da vida, que são jogos, sexo, brincadeira, de uma forma que isso seja um meio para o seu autoconhecimento e seja algo muito maior. E aí, trazendo o meu propósito de vida, ajudar o maior número de pessoas a ter autoconsciência, através da consciência e o amor, tá bom? Então, fica aí o meu depoimento. Muita gratidão por poder compartilhar e me aspirar, inspirar e expirar para você. Até mais. Muita consciência e amor juntos.